Você tem dificuldade na prova de linguagens do Enem? Não consegue entender os enunciados, os textos e também as alternativas? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as estratégias que eu utilizei no meu ano de preparação e que vão te ajudar a garantir os 35 ou mais acertos nessa prova. Meu nome é Pedro Moreira, sou estudante de Medicina da USP e bora pro vídeo. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender da prova de linguagens do Enem é que é uma prova extremamente interpretativa e, tendo isso em vista, é muito importante que você não fique bitolado no conteúdo. Coisas como gramática, morfologia têm uma incidência muito fraca na prova do Enem. Não vale a pena você gastar o seu tempo e o seu esforço com aquilo que pode ou não cair. Então, o ideal é que você tenha um conhecimento básico, superficial de todos os conteúdos, mas priorize e aprofunde naqueles conteúdos tradicionais. Vou citar alguns exemplos, como funções de linguagem, figuras de linguagem, também gêneros textuais e correntes literárias, correntes artísticas também, evidentemente. É muito importante que você gaste o seu tempo com aquilo que tem uma incidência forte, com aquilo que é tradicional. Então, eu te sugiro fortemente que você gaste o seu tempo estudando conteúdos que caem nos outros dias, principalmente ciências da natureza e matemática, que são matérias onde o TRE é mais valorizado e onde você vai ganhar mais pontos. E nesses cursos concorridos como medicina, é muito importante que você vá bem no segundo dia. Então, não se desgaste tanto estudando para o primeiro dia. A técnica principal que eu vou comentar daqui a pouco é fazer questões. Isso vai te ajudar a melhorar na interpretação. Então, novamente, entenda aqueles conteúdos que caem frequentemente. Depois, você pega aqueles conteúdos que não têm uma incidência tão grande, que caem uma vez ou outra, e procure saber o básico deles. Não vá profundamente, não disseque esses conteúdos, porque isso pode estar te fazendo perder tempo. A segunda dica que eu comentei é treinar por questões. Galera, é muito importante você fazer semanalmente simulados de linguagens. A prova do Enem, novamente, é uma prova muito interpretativa que a cada ano cobra um olhar crítico do aluno. Então, o ideal é que você faça questões para treinar esse modelo de questões do Enem e também adquirir uma maior capacidade interpretativa. É muito interessante que, principalmente na reta final, quando a gente está fazendo tantas provas do Enem, muitas vezes a gente nem entende o que a questão quer que a gente faça, mas a gente sabe que tem uma alternativa que é a cara do Enem, justamente porque o Enem ele tem um modelo de prova, apesar das questões serem diferentes de um ano para o outro. Então é muito comum que você já tenha um olhar diferenciado para esse tipo de questão, que é difícil e que pode te colocar em um patamar mais elevado. Portanto, busque fazer sempre na sua rotina um momento separado para você treinar esse tipo de questão interpretativa e também estudar aqueles conteúdos que são tradicionais, como eu falei. E aqui vai uma dica de ouro no quesito de resolução de questões. É muito importante que antes de entrar no enunciado propriamente dito, antes de entrar na questão, a gente leia o comando e dê uma passada de olho rápido nas alternativas. Isso é importante porque dá um norte para o nosso cérebro em questões que são difíceis, que muitas vezes são até ambíguas no Enem. Então, questões principalmente de poemas, que existem uma linguagem complexa, uma interpretação muito subjetiva, é sempre bom que a gente dê uma passada de olho nas alternativas e no enunciado e depois a gente lê o poema. Porque se você começar lendo o poema, depois ler o enunciado das alternativas, você vai ficando num vai e volta e acaba que já passou os 3 minutos úteis para você fazer a questão. Ou seja, você está perdendo tempo com uma questão difícil, que poderia estar sendo utilizada para outras questões, e uma questão que provavelmente muita gente vai errar e o TRI não vai ser valorizado. Você deve evitar perder tempo com essas questões de poemas, essas questões com textos grandes. O ideal é que você faça a leitura do enunciado, das alternativas, e já vai com uma ideia pré-concebida do que a questão quer de você antes mesmo de ler o texto. Então, fica de olho nessa dica que vai te ajudar muito. Outro fator muito importante, também no quesito de resolução de questões, é pular questões. Na prova de linguagens, existem textos demasiadamente grandes. Isso vai fazer com que você chegue no final da prova cansado. Então, muito importante isso, que você pule questões que você já olha de cara e já tem uma ideia que vai ser uma questão difícil. As alternativas são parecidas, o texto ocupa quase uma página. Esse texto, essa questão, provavelmente vai ser uma questão difícil.
uma questão que o TRI não vai ser valorizado. Então o ideal é que primeiro você mate aquelas questões fáceis que vão te dar mais nota, que possibilitam que sua nota chegue mais perto dos 700 pontos e depois você se preocupa com essas fáceis. No meu caso, da estratégia de prova do primeiro dia, eu buscava fazer a prova de humanas primeiro e depois a prova de linguagens, pulando sempre questões de linguagens. Justamente porque eu tentava fazer a prova de uma forma rápida, porque não é uma prova valorizada e é uma prova difícil. Ou seja, é uma prova que não vai te diferenciar, assim como as provas do segundo dia. Então busque ter esse entendimento de que você não deve perder muito tempo nas questões difíceis e sim matar aquelas questões fáceis que vão ser o seu diferencial, porque o TRI delas é muito alto. Outra dica de ouro para a prova de linguagens, especificamente no quesito das correntes artísticas e também correntes literárias, é ter um conhecimento bom dos autores. Galera, por exemplo, se você vê uma questão e não entende nada do poema e vê que é escrito por Álvares de Azevedo, você já vê que se enquadra no romantismo. Ou seja, muito provavelmente o gabarito da questão vai te pedir algo relacionado ao romantismo. Então essa sacada, também no quesito da arte, que muitas vezes você pode ver uma tela, não ver que é cubista, mas posteriormente identificar que é do Pablo Picasso e aí sim ver que a questão tem a ver com cubismo, isso vai te colocar na frente de muitos concorrentes. Por exemplo, existiam questões muito complicadas nos Enems anteriores, em que você, identificando o nome dos autores e vendo relações pós-modernas naquele poema, dava para você entender que aquilo deveria ter alguma relação com desconstrução da razão, com subjetividade, que são quesitos muito prezados pelo pós-modernismo na poesia e também nas artes. Invista muito seu tempo em ter um conhecimento bom desses autores e também das suas correntes literárias, porque isso pode te colocar na frente dos seus concorrentes em questões que seriam muito difíceis, que exigiriam muito tempo. Mas tendo essa sacada de ver o nome do autor ou muitas vezes a legenda do poema, dá para você matar questões em segundos. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Aqui eu tentei colocar para vocês as estratégias que eu utilizei para tentar me diferenciar dos meus concorrentes na prova de linguagens, tentar conseguir um maior número de acertos em menor tempo. Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.